A síndrome do miado de gato é um problema genético congênito que nasce com o indivíduo. Seus sinais e sintomas são causados por um apagamento de uma parte significante do material genético do braço curto de um dos pares do cromossomo 5. Essa condição genética é considerada relativamente rara, com incidência calculada de 1 para 50 mil nascimentos. Na maioria dos casos, acredita-se que o problema ocorra durante o desenvolvimento do óvulo ou do esperma. Porém, uma pequena quantidade dos casos resulta da transmissão do rearranjo de cromossomo 5 da mãe para o bebê, chamado de translocação. Em 1% dos casos, a síndrome cursa com retardamento mental grave. Síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de 2 cromossomos no par 21, possuem 3. Não se sabe por que isso acontece. Em alguns casos, pode ocorrer a translocação cromossômica, isto é, o braço longo excedente do 21 liga-se a um cromossomo qualquer. Mosaicismo, uma forma rara da síndrome de Down, em que uma das linhagens apresenta 47 cromossomos e a outra é normal. Alterações provocadas pelo excesso de material genético no cromossomo 21 determinam as características típicas da síndrome. Olhos oblíquos semelhantes aos dos orientais, rosto arredondado, mãos menores com dedos mais curtos, prega palmar única e as orelhas pequenas. Hipotomia, diminuição do tônus muscular responsável pela língua protusa, dificuldades motoras, atraso na articulação da fala e, em 50% dos casos, por cardiopatias, comprometimento intelectual e, consequentemente, aprendizagem mais lenta. Síndrome de Klinefelter é uma aberração numérica cromossômica, onde o portador é do sexo masculino e apresenta cariótipo 47XXY. Essa síndrome foi descrita corretamente pela primeira vez em 1942 por um médico chamado Harry Klinefelter. Antes disso, essa doença já era observada e sabia-se que o portador tinha 47 cromossomos. Os principais sintomas associados à doença são tamanho reduzido dos testículos, braços mais longos do que o normal, ginecomastia, desenvolvimento de seios em meninos, infertilidade, retardo mental, o grau varia entre os portadores, estatura elevada e escassez de barba. A doença pode ser diagnosticada através do estudo do cariótipo. O indivíduo portador apresenta 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y, e é verificada a presença de cromatinas sexuais. A síndrome de Turner é uma monossomia do X e apenas 1% dos que possuem sobrevive. A proporção estatística é de 1% por 800 mil nascimentos, sendo que apenas a metade das meninas que sobrevivem apresenta o cariótipo com 45X. A outra metade tem muitas anormalidades cromossômicas no cromossomo sexual. Com a tamanha alteração, não é de se espantar que a maioria nem chegue a nascer, e das que nascem apenas uma pequena parcela sobrevive. E dentre as que sobrevivem, aproximadamente 90% precisam fazer uma substituição hormonal para auxiliar no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, pelos pubianos, por exemplo. Já que os organismos não conseguem fazer sozinhos, porque esses dados é possível confirmar que as pesquisas já dizem a causa mais frequente dos abortos espontâneos por síndrome de síndrome de Turner. Dados mais específicos taxam em 18% este índice. A síndrome de Turner corre graças a um erro durante o gametogênese, causando uma monossomia do X, e quase sempre está presente no gameta paterno. Suas características fenótipas mais comuns são estrutura menor que o padrão para a idade, pescoço robusto ou alado, a ausência de maturação sexual, tórax largo com mamilos muito separados, inchaço nas mãos e pés. Graças às características observadas acima, erroneamente, no passado as mulheres oncomédicas por essa síndrome eram incluídas no grupo dos deficientes mentais, pela semelhança
de alguns caracteres, mas isso é um equívoco, pois os estudos e relatos do caso já comprovam que ou a inteligência não é afetada ou comumente as mulheres portadoras dessa síndrome evoluem sua inteligência um pouco mais do que a média das outras mulheres, ditas normais ou não sindromizadas.